Roma era uma cidade no centro da Península Itálica que progressivamente foi dominando o mundo mediterrâneo e construindo um grande império. As primeiras tropas romanas que desembarcaram na Península Ibérica tinham como objetivo dominar os cartagineses que aqui se encontravam. Os romanos queriam garantir assim o domínio do Mediterrâneo Ocidental e o acesso fácil ao norte de África. Os romanos tinham um forte e disciplinado exército que foi fundamental na construção do Império. Comandadas por um general, as legiões do exército romano eram compostas por milhares de homens que usavam diversos tipos de armas. Por vezes, as legiões tinham de acampar nomeadamente para passar o inverno, e outras vezes montavam acampamentos permanentes que mais tarde originaram a criação de novas cidades. O domínio do Império era facilitado por uma intensa rede de sólidas estradas que os romanos foram construindo. Os romanos sentiram muitas dificuldades em dominar não só os cartagineses, como os outros habitantes da península, sobretudo os lusitanos, comandados por Viriato. Adotando táticas guerreiras de ataque e defesa, em pequenos grupos, Viriato criou problemas aos exércitos romanos que precisavam de grandes espaços para fazerem deslocar as suas numerosas legiões, que tinham grandes dificuldades de movimentação em terrenos montanhosos. Na impossibilidade de uma vitória, os romanos assinaram diversos tratados de paz e foi durante um desses acordos que mandaram assassinar Viriato. Um autor romano relata-nos assim o acontecimento. Durante 8 anos, os lusitanos comandados por Viriato saíram vitoriosos das lutas que travaram com os romanos. Estes foram multiplicando os seus ataques até que Viriato teve que se limitar à defensiva, dispondo de um exército tenazmente perseguido, desfalcado e fatigado da guerra. Perante a superioridade esmagadora dos romanos, Viriato foi então obrigado a pedir a paz. Enviou 3 dos seus melhores amigos como emissários, mas os romanos subornaram os emissários de Viriato e o glorioso chefe foi por eles morto quando se encontrava a dormir na sua tenda. Este processo, utilizado para vencer Viriato, mereceu a reprovação dos próprios romanos. Com efeito, o seu general foi condenado por ter utilizado esta estratégia de traição. Vencida esta resistência dos povos peninsulares, a dominação dos romanos avançou para norte com mais facilidade e a sua influência estendeu-se a todo o território peninsular. Os romanos mudaram a vida da Península Ibérica durante os 800 anos que a dominaram. Nas regiões centro e norte da península, mais montanhosas e de difícil acesso, o progresso da romanização foi muito lento. Nas regiões a sul, de planícies de mais fácil penetração e de populações habituadas ao contacto com outros povos, progrediu mais rapidamente. No que se refere ao território que mais tarde viria a ser Portugal, podemos também considerar 2 regiões distintas. Uma entre o Guadiana e o Tejo, que foi mais cedo e mais intensamente romanizada, e outra a norte do Tejo, em que a penetração romana foi mais difícil e tardia. Neste território foram construídas estradas e pontes muito resistentes que vieram dar maior segurança e rapidez na circulação de produtos. Incrementou-se assim o comércio e a circulação da moeda e facilitou-se a difusão do latim e o avanço geral da romanização. Surgem novas indústrias e outras renovam-se: olarias, pedreiras, minas, selagem.
A agricultura recebe também grande desenvolvimento a partir da utilização das terras férteis dos vales dos rios, de novas culturas, trigo, vinha, oliveira, árvores de fruto e de utilização de novos instrumentos agrícolas. A habitação ganha qualidade, sendo agora a sua cobertura de telha em vez de colmo e o chão de lousa, ladrilho ou mosaico em vez de terra batida. Mas as heranças mais duradouras foram sem dúvida a língua, o latim. Língua onde tem origem o português, e as suas leis que ainda hoje são estudadas. Inicialmente, os romanos praticavam uma religião em culto a vários deuses. Difundiu-se, porém, no Império, uma nova religião, o cristianismo, resultante da ação e pregação de Cristo. Esta nova religião tornou-se muito forte, sendo adotada no Império como religião oficial, substituindo todas as outras e espalhando-se por todo o espaço romano, incluindo, claro, a Península Ibérica. Hoje, o cristianismo está difundido por todo o mundo. A ação e a doutrina pregada por Cristo constituíram, assim, um facto tão significativo que os homens decidiram adotar este facto como marco relativamente à contagem dos anos. Contam-se os anos, os séculos e os milénios que ocorreram antes e depois de Cristo. Os romanos vieram pela primeira vez à Península Ibérica no século III a.C. e conquistaram-na no século II depois de Cristo. As marcas materiais da presença romana entre nós estão vivas em estações arqueológicas como Conímbriga e Miróbriga, que vamos visitar. Em Miróbriga, situada no concelho de Santiago do Cacém, erguiam-se 2 templos consagrados a divindades romanas. Do alto até ao sopé da colina desenham-se ruas bem calçadas, ladeadas de estabelecimentos comerciais e casas modestas. Ao fundo, levantam-se as ruínas de 2 balneários. A cerca de 1 quilómetro fica o único circo romano até agora identificado em Portugal. Conímbriga é uma estação arqueológica que fica perto de Condeixa e Coimbra. Foi uma cidade romana do século II. Na iminência de serem atacados pelos suevos, os romanos construíram uma muralha à volta da cidade que originou a demolição de muitos edifícios e deixou fora da muralha uma parte da cidade. As escavações puseram à luz do dia casas, termas, parte do aqueduto que trazia água à cidade e a já citada muralha.
Esta muralha foi construída durante os finais do século IV, princípios do século V, quando a Península Ibérica sofreu novas invasões, as dos povos germanos, a que Roma chamava bárbaros. Não só a Península, mas todo o Império Romano foi alvo da cobiça e conquista por parte destes povos, que a partir da Europa Central e Oriental investiram em todas as direções. Na Península Ibérica, os mais importantes desses povos foram os suevos e os visigodos. Os suevos formaram um reino com capital em Braga. O reino visigodo, de grandes dimensões, tinha capital em Toledo. No princípio do século VIII, estes povos estavam convertidos ao cristianismo, que passou a ser a religião comum às gentes peninsulares.